Olá, graça e paz. Vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu convido você que não assistiu o meu último vídeo, volte lá um pouco aí onde você está assistindo esse vídeo, você vai ver um vídeo anterior chamado Não Seja Infantil. Falando a respeito de um fenômeno que nós temos visto hoje, que nós vemos muita infantilidade dentro do contexto da igreja. Muitas vezes temos visto uma igreja infantilizada, que não suporta a verdade, que não consegue lidar com as coisas da vida madura, da vida de um adulto, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos ter como texto base aqui 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, onde Paulo diz lá: quando eu era criança ou menino, eu falava, pensava e raciocinava como criança ou como menino, mas agora que me tornei homem, deixei as coisas de crianças para trás. Observe que Paulo não está falando aqui de períodos da sua vida infantil ou madura, da sua natureza, da sua vida natural, né? Sua vida física, mas está falando da sua espiritualidade. E observe que o apóstolo Paulo comete um erro que nós temos que tomar cuidado e nos avaliarmos com uma certa frequência para ver se não estamos absorvendo esse mesmo tipo de comportamento. Porque se isso aconteceu com o apóstolo Paulo, significa que pode acontecer conosco também, se nós não vigiarmos. Mas o apóstolo Paulo diz que ele, em um determinado momento ele agia como criança. Observe que ele não diz que ele não estava fazendo o que ele achava que era certo, ou estava andando por caminhos tortuosos, assim, de pecado, alguma coisa do tipo assim. Não. Você pode observar, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo antes de Jesus. A Bíblia diz que ele perseguiu os cristãos. Só que ele perseguiu os cristãos fazendo algo que o próprio Cristo disse aos discípulos que iria acontecer. Muitos vão perseguir vocês, vão tentar matar vocês, pensando estar fazendo a vontade de Deus. Ou seja, Paulo estava fazendo isso mesmo que Jesus disse para os discípulos que ia acontecer. Paulo perseguiu os cristãos, até que teve um encontro com Cristo e foi transformado, entrou num processo de crescimento espiritual a partir daquele momento da sua conversão, e ele diz então que agora chegou na idade madura, deixou as coisas de criança para trás. Mas observe que o contexto onde Paulo está falando isso, nós vamos ver que está claro que ele está falando de uma questão espiritual. Observe que, por exemplo, Paulo começa dizendo, lá no capítulo 11, quando ele fala da ceia do Senhor, da ceia que os irmãos faziam, tinha uma refeição e depois tinha o partir do pão e o compartilhamento ali do cálice, do vinho. Então Paulo diz lá, essa reunião que vocês fazem, está tudo errado. Vou parafrasear aqui, está tudo errado, porque está fazendo mais mal para vocês do que bem. Porque vocês se reúnem, aqueles que têm muito recurso financeiro e traz muita comida para a ceia, comem até se empanturrar, não sei, esse é um termo lá da minha cidade, lá, não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas tipo assim, vocês se enchem, né, até passar do limite, vocês bebem até passar do limite, e na verdade vocês estão se esquecendo daqueles que não têm tanto recurso, ou que talvez não tenham nenhum recurso, mas que também estão ali na reunião, e que talvez não trouxeram nada para comer e beber, e o que vocês trouxeram para ser repartido, e vocês não estão se preocupando com os outros. Olha que falta de respeito, a falta de maturidade, né? E falta do que nós vamos falar hoje, que é a falta do amor. Afinal, 1 Coríntios 13 fala do amor. Falta de amor para com o outro. Então, Paulo, a reunião de vocês está errada. Vocês não entenderam, né, o que vocês estão fazendo nesse mundo aqui. Vocês fazem parte de um corpo. E nesse corpo, Paulo vai escrever no capítulo 12, quando ele fala dos dons, que existe variedade de dons, mas todos fazem parte de um mesmo corpo e esse corpo trabalha para si. São interdependentes um do outro, estão ligados uns com os outros e são dependentes uns dos outros. E então ele chega no capítulo 13 dizendo que nesse exercício da nossa função, que são os nossos dons, nós precisamos de amor para fazer isso. Você não pode fazer uma ceia ou fazer a santa ceia se não tiver um amor verdadeiro envolvido na história. Vai fazer mais mal do que bem. Paulo falou assim, no exercício dos dons, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu venda minhas coisas para ajudar o pobre. Ele fala de várias coisas ali de exercício de dons. Se não for por amor, nada tem valor, nada tem sentido. Então nós entendemos que quando Paulo fala que ele agia como criança, ele falando que ele não agia com amor. E muitas vezes esse não agir com amor não significa não fazer as coisas corretas. Significa fazer muitas vezes as coisas corretas, como no exercício dos dons, mas sem a motivação correta, sem a inspiração correta, que é o amor.
E ele diz aqui agora que ele se tornou adulto, maduro, que é o que nós precisamos ver na igreja, precisamos ver no nosso meio, no nosso contexto da nossa espiritualidade, da nossa irmandade, é a maturidade que existia na vida de Paulo. Paulo entendeu tanto que era amar as pessoas, que ele disse, olha, agora eu não tenho mais nada na minha vida por preciosa, eu não tenho mais a minha vida por preciosa, senão o fato de eu cumprir a minha vocação. Ou seja, cumprir o chamado dele, e o chamado dele era anunciar o evangelho aos perdidos. Era falar do amor de Deus, era fazer com que as pessoas entendessem sobre o amor de Deus e pudessem alcançar a salvação. Paulo entendeu, não tem nada mais importante na minha vida do que isso, e isso é necessário amor para que a gente possa fazer. Porque se você sair para anunciar o evangelho que não seja por amor aos perdidos, também não vai adiantar nada. Mas Paulo foi evoluindo, foi crescendo, e nós precisamos ver isso em nossas vidas. No vídeo passado eu disse que muitas vezes a gente não está conseguindo, nem entre nós, viver uma vida de amor. A gente não consegue perdoar nem os nossos irmãos. Não está conseguindo ter uma boa relação com as pessoas. Nós não estamos conseguindo entender as dificuldades das pessoas. A Bíblia diz que nós temos que ter paciência com os mais fracos na fé. E muitas vezes julgamos ser maduros e adultos na fé, mas não temos a paciência que uma pessoa madura tem. Impaciência é sinal de adolescência. É um comportamento de gente adolescente e de criança. E nós temos que entender que é exatamente isso que Paulo está dizendo. Nós temos dificuldades em realmente entender o propósito de Deus. Outro sinal de maturidade, que falta de amor até mesmo a Deus e a obra de Deus, é o quanto estamos indo para as nossas reuniões, por exemplo, apenas pensando em nos alimentarmos, em nos enchermos, e não nos preocupamos em transbordar disso na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, e até que chegue o outro domingo para que você possa receber mais, sim, mas que você possa compartilhar também continuamente aquilo que você tem recebido. Nós estamos pensando em nós mesmos. Queremos ouvir apenas o que nos agrada, aquilo que nos motiva humanamente falando, palavras persuasivas, palavras motivacionais, para que possamos ter uma semana abençoada, e a semana abençoada é conquistar as coisas para nós mesmos. Isso não é sinal de maturidade. Isso não é sinal de que uma igreja madura. Observe que eu falei um pouco sobre a igreja de Sardes no outro vídeo, lá de Apocalipse. Hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, das 7 igrejas que tem lá em Apocalipse, 2 não receberam críticas de Jesus. Esmirna e Filadélfia. E a gente estudando sobre a igreja de Filadélfia, lá fala pouca coisa a respeito do que significa o nome de Filadélfia, que é amor fraternal. Mas o Senhor diz lá que era uma igreja fraca, mas que mesmo assim não negava o nome de Jesus. Observe que às vezes nós pensamos, eu não nego o nome de Jesus porque eu não estou num país onde se sofra perseguição e ninguém aqui vai atentar contra a minha vida por causa da minha fé. Mas será que é só assim que a gente nega Jesus? Ou será que, como eu disse, quando nos falta paciência, quando nos falta longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, quando nos falta isso, nós não estamos negando o nome de Jesus? E principalmente quando nos falta isso na nossa relação com os nossos irmãos, nós não estamos negando a Jesus? E Filadélfia significa amor fraternal. Era uma igreja que amava uns aos outros. E talvez o segredo para que essa igreja pudesse ser uma igreja vencedora, ainda que fraca, porque a Bíblia diz que quando estou fraco sou forte, é porque eles amavam uns aos outros. Há um sentido no nome. Há um sentido no nome que revela certamente o estilo de vida daquela igreja. Uma igreja que amava o próximo. E aqui nós vemos aqui em Coríntios que o sinal de maturidade é o amor. O sinal de maturidade, o sinal de uma igreja madura é o amor. E preste bem atenção, o sinal de maturidade não é simpatia, não é gostar do outro. Porque isso aí, a Bíblia diz que os pagãos também fazem. Gostar daqueles que gostam de você, gostar daqueles que torcem pelo mesmo time que você, que tem a mesma opinião política de você. Isso aí é gostar, isso aí é simpatizar. O amor é algo que tem que ser oferecido também para aqueles que você simpatiza, também. Mas principalmente para aqueles que você não gosta tanto, vamos dizer assim. Ou talvez até aqueles que te odeiam. Porque é isso que a Bíblia nos ensina.
Porque observe que quando Paulo fala do amor, ele começa dizendo lá que no exercício dos dons, se eu não fizer por amor, nada adianta, mas depois ele começa a descrever o que é o amor. Ou quais são as virtudes de um amor. O amor é sofredor. O amor é paciente. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E preste bem atenção, se essas virtudes estão sendo percebidas em nós, se essas virtudes do amor estão sendo percebidas em nós. E o que é o amor se não a presença do próprio Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se nós dizemos que temos Deus em nossas vidas, nós devemos amar uns aos outros. E amar, como eu disse, não é simpatizar. Porque quando você tem simpatia, você talvez vai desfrutar somente de momentos legais. Você vai ter bons papos, porque você vai falar das mesmas coisas, das suas preferências religiosas, das suas preferências de time, das suas preferências políticas, das suas preferências gastronômicas. Você vai ter somente coisas boas para conversar com essa pessoa. E aí é legal, aí você vai ter colher bons frutos disso. Isso não é amor. Amor, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor é sofredor. Falou de sofrimento, nós já vamos fazer uma peneira aqui e saber quem realmente é maduro e quem não é. Como eu disse no outro vídeo, nós estamos fugindo do sofrimento. Nós estamos vivendo uma vida hedonista. Uma vida onde nós estamos fugindo daquilo que, como eu disse no outro vídeo, é a essência do Evangelho. A Bíblia diz, tome a sua cruz, negue-se mesmo e me siga. Quem não fizer isso não é digno de me seguir. E tomar a sua cruz, tomar a minha cruz, é assumir para nós, muitas vezes, em muitos momentos da nossa jornada, sofrimento. De diversas maneiras, mas tudo isso por amor. As coisas estão contrárias àquilo que você espera, àquilo que você crê, àquilo que você gostaria que estivesse acontecendo, mas mesmo assim você persevera. Porque um dos elogios à igreja de Filadélfia foi que era uma igreja perseverante. Você persevera naquela relação, você se doa por aquela relação, você se esforça para manter aquela relação porque você ama. Ah, mas não é fácil porque está me fazendo me sofrer. É isso aí, Jesus sofreu. Jesus sofreu. Quando falamos de amor, e falamos aqui que Deus é amor, mas a Bíblia diz que nós temos que amar como Ele nos amou. Jesus nos amou a ponto de suar sangue. Jesus nos amou de tal maneira que Ele deu a sua própria vida por nós. Ele enfrentou a cruz, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele carregou a cruz por um bom percurso. Ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, ele foi com a coroa de espinho, ele foi colocada a coroa nele, ele foi preso no madeiro, ele teve o seu lado furado, ele teve sede e as pessoas deram a ele vinagre. Tudo isso por quê? Porque ele me ama, porque ele te ama. E se nós temos que amar como ele nos amou, temos que viver isso. Se nós não entendemos isso, somos apenas meninos. O amor é que faz a diferença. Tem uma fala aí na sociedade, né? Faz separação entre homens e meninos. É o amor. O que faz separação entre homens e meninos é o amor. Porque quem ama, tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera. Falhamos muitas vezes nisso. Eu digo falhamos porque eu também falho em alguns momentos. Mas nós temos que ter pelo menos a humildade de reconhecer que falhamos. O apóstolo Paulo fala que o amor nunca acaba. O verdadeiro amor nunca acaba. Nunca acaba. E eu não estou falando aqui do amor de marido e mulher. Eu não estou falando aqui nem do amor fraternal entre a irmandade. Estou falando de um amor que rege todos esses outros amores. Porque o amor que eu sinto pela minha esposa, que você sente pela sua esposa, você, mulher, sente pelo seu marido, que eu sinto pelos meus filhos, que meus filhos sentem por mim, que você sente pelo seu filho sente por você, se não tiver aí o gerenciamento, o governo do amor ágape, o amor incondicional de Deus, esses amores também não se sustentam. Quantos casais você conhece que parecia que amava tremendamente o outro e depois se separaram? É porque o amor ágape não estava ali sendo aquele que regia, que governava o amor, eram os que existiam entre esse casal. Então esse amor ágape, ele nunca acaba. Se um dia você ou eu percebemos que não estamos amando mais, amando da maneira correta, é porque o Senhor já está distante de nós ou nós estamos distantes do Senhor.
Se não estamos mais aceitando que para amar, isso vai doer na nossa natureza humana, mas é isso que devemos fazer por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus e por amor àqueles que são alvos desse amor, o dia que nós não conseguimos mais exercer isso, alguma coisa está muito errada na nossa vida. Nós estamos regredindo no nosso processo de maturidade. Estamos nos tornando criança novamente, estamos regredindo na nossa fé. Porque se nós não amamos como devemos amar, é porque o Senhor já está, como eu disse, já está distante de nós ou nós distante dele. E aí não adianta mais fazer reunião, não adianta mais fazer culto, não adianta mais fazer santa ceia, não adianta mais falar em língua, não adianta mais curar ninguém, não adianta nada, tudo em vão. Isso é o que a Bíblia diz. E como eu disse no outro vídeo, talvez essa palavra vai doer. Vai doer em alguns, como Paulo mesmo já disse a Timóteo, as pessoas não vão suportar a sã doutrina, vai criar comichão nos ouvidos, isso não agrada. Isso é alimento sólido. Mas Jesus nos orienta na sua palavra, como foi dito também no outro vídeo, João 16, Hebreus 5. Vocês negligenciaram o crescimento, vocês precisavam ouvir outras coisas, eu não posso dizer para vocês, porque vocês ainda são crianças. Vocês deveriam ser mestres e vocês ainda estão tendo que ficar bebendo leitinho, mas vocês precisam, vocês estão numa idade que deveriam estar recebendo alimento sólido, mas eu tenho que ficar dando leitinho para vocês. Deus me livre de voltar a viver uma vida onde eu quero ser alimentado somente de leitinho. Onde o verdadeiro alimento sólido me seja privado, me seja negado. Porque é o alimento sólido que vai conduzir a minha vida ao crescimento e vai me dar sustância para que eu possa exercer uma vida de amor, para que eu possa ter uma conduta de uma igreja madura. E ai de mim se eu assim não fizer. Eu vou correr um sério risco de chegar diante de Jesus e Jesus vai assim para mim: eu chegar então, Senhor, eu preguei, eu curei, eu falei línguas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu vi de Jesus: então, mas eu não te conheço não. Não te conheço. Porque não foi feito por amor, nada do que eu fiz foi feito por amor. Eu convido você a ler 1 Coríntios 13, principalmente até o versículo 11. Leia com atenção o que está escrito lá. Leia com atenção o que é realmente uma vida de amor. E se Paulo fala que o maduro é aquele que vive em amor, porque lá em Efésios 4 fala que a estatura referencial que temos é Cristo. E Cristo vive em amor. Ele nos mandou amar. Ele nos ordenou: amem uns aos outros como eu vos amei. E quem ama, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Quem ama sofre. Quem ama não é ciumento, não se ensoberbece. Essa é uma vida de gente adulta. O adulto dentro de uma família é aquele que entende. Um pai, por exemplo, quantas vezes, às vezes está cansado, com dor, mas ele sabe que ele tem que sair para trabalhar, para ele poder trazer o mantimento para casa, para ele manter a sua casa com providência. Muitas vezes nossos filhos nos desagradam. Muitas vezes a nossa vontade é pôr para fora, a nossa vontade é talvez dar uma disciplinada ali, né? Dar uma correção. Muitas vezes a nossa vontade é ter atitudes que equiparem a ofensa que recebemos dos nossos filhos, mas nós, porque amamos, suportamos. E muitas vezes na nossa vida como igreja, nós não temos suportado. Não temos suportado nem aqueles que ministram a verdade para nós, né? Paulo falou para Timóteo, falou: cara, seja fiel naquilo que você aprendeu, sabe? Não permita que as pessoas desprezem o seu chamado, porque vai ser difícil. Se prepare que vai ser difícil. Mas seja preparado em tempo e em fora de tempo para falar aquilo que tem que ser falado. Seja fiel a essa doutrina. Seja fiel àquilo que você aprendeu. Porque Paulo sabia que Timóteo ia enfrentar dificuldade para falar a verdade. E muitas vezes quando ouvimos a verdade, esse dia mesmo eu estava comentando com uma pessoa, em um determinado momento da minha vida, já vou partir para encerrar aqui, em um determinado momento da minha vida, eu estava para desistir de um trabalho que a gente estava fazendo na igreja, e o pastor, meu pastor na época, veio aqui em casa, conversou comigo, falou assim: não é para você parar, vai lá fazer a obra de Deus, faça o que você tem colocado como propósito para fazer, siga, persevere. Eu não vou.
Faz isso, Ronilson. Não vou, não vou, não vou, não vou. Até que ele gritou comigo. Pega a sua Bíblia e vai, rapaz. E o que eu fiz? Tá bom, pastor, eu vou. Catei minha Bíblia e fui. Mas se eu fosse um moleque espiritual, um menino espiritual, eu poderia dizer para eles, quem é você para gritar comigo? Você não pode gritar comigo. Para crescer, né? Estou dentro da minha casa, você vem gritar comigo dentro da minha casa. Ou talvez fazer pior ainda, né? Pegar a Bíblia aí e depois sair falando para os outros. Ah, ele gritou comigo, quem pensa que ele é? Talvez não fala para a pessoa, mas fala para os outros. Quem ele é? Não, eu louvo a Deus porque ele fez isso comigo. Porque eu cresci com aquilo. Eu tive que aprender a perseverar mesmo diante das dificuldades. Por amar a Deus, por amar a obra de Deus, eu tive que aprender a suportar essas coisas. E que o Espírito Santo me ajude a viver sempre essa vida de maturidade em amor, tanto a Deus, ao próximo, quanto ao reino e à obra de Deus. E que Ele nos ajude, não somente a mim, mas todos nós, a perseverarmos nessa jornada. Que possamos deixar de ser meninos e passar a ser adultos, que perseveram, que sejam pessoas que vivam a vida de amor. E se preparem, que se você realmente quer servir a Deus e viver uma vida de amor, eu já falo para você, não tem outro caminho, é sofrimento. Paulo não escreveu lá que amar é uma beleza, você não vai sofrer, que o amor é lindo, o amor é isso, o amor é uma maravilha. Não, 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 não. Paulo não escreveu isso. Por isso que eu digo para você, leia 1 Coríntios 13, você vai entender o que é amor. Olhe para a vida de Jesus e você vai ver o que ele passou por amor. Olhe para a vida de Paulo e vê o que ele passou por amor. Olhe para a vida dos homens do Novo Testamento, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que eles passaram por amor. E nós hoje queremos somente desfrutar daquilo que eles conquistaram, mas não queremos ser participantes do sofrimento deles. Não queremos mais carregar a cruz, queremos desfrutar da cruz, dos benefícios da cruz do outro. Nós não podemos ser assim. Que o Senhor tenha misericórdia. Ele nos ama. Ele vai usar de misericórdia porque Ele nos ama. A Bíblia diz que ele disciplina quem Ele ama. Se Ele está nos disciplinando é porque Ele nos ama. Então nos submetamos à disciplina de Deus. E entendamos que é por amor que Ele faz isso. E que Ele espera que nós também amemos uns aos outros como Ele nos amou. E vivemos uma vida de maturidade. Vamos continuar falando sobre esse assunto. É um assunto muito necessário para o nosso tempo. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos passar muito tempo da nossa jornada da vida cristã participando de reuniões, levantando a mão na hora do culto, talvez em algumas reuniões ou em alguns cultos, chame como você quiser, até com lágrimas nos olhos. Mas se na segunda-feira a gente não exercer isso, a gente não estiver disposto a sofrer por amor a Jesus e por amor ao próximo, tudo isso vai ser em vão. Talvez vamos lá, cantamos, levantamos nossas mãos, contribuímos financeiramente, exercemos nossos dons, mas se não for por amor, nada adianta. Nós precisamos crescer. É tempo. A minha oração é para que o Senhor produza avivamento na minha vida. E avivamento é doloroso. Ninguém alcança um avivamento com moleza, com vida fácil. Ninguém alcança avivamento com sacrifício, jejum e oração de outros. Nós precisamos buscar. Eu quero buscar. Peço a Deus que o Senhor me dê força para que eu busque esse avivamento. E esse avivamento virá com amor. Quando eu amar mais. Quando eu me submeter mais. Quando eu entender que o amor é sofredor. O amor é paciente. O amor não é um assumento. O amor não se ensoberbece. E acima de tudo, o amor nunca acaba. Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo nos ajude a recebermos essa palavra como coração, como terra fértil. Que ela germine, cresça, dê frutos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.